pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai estudar sobre as adaptações nas angiospermas, tá? As adaptações das folhas, do caule e das raízes. A angiosperma é uma das plantas mais abundantes que tem no planeta e aí, devido à sua abundância, ela precisa desenvolver adaptações para viver em diferentes ambientes. Nessa aula a gente vai tratar sobre isso. Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre folhas, caule e raízes. Tá? Algumas adaptações que essas partes das plantas angiospermas desenvolvem para se fixar ao ambiente, se adaptar ao ambiente, tá certo? Vamos começar pelas folhas, tá ok? Então, olha só, as folhas. O que é importante saber sobre as folhas antes de estudar essas adaptações? É importante saber que a folha, ela pode ser simples, tá? Ou ela pode ser uma folha composta. Como assim? Vamos usar a classificação da folha. Eu tenho uma, pode ser, né, a classificação dela. Pode ser que a folha seja simples, tá? Ou pode ser que a folha seja composta. Como é que é uma folha simples? Uma folha simples, ela tem duas partes principais. Ela vai possuir um pecíolo, que é uma parte, aquela parte que vai ser fixada no caule, e ela vai possuir uma parte maior, que é o limbo, tá? Esse limbo, ele vai ser a estrutura maior da folha, que vai servir para trocas gasosas, vai servir também para os processos metabólicos da folha, né, que vão ocorrer aqui nessa parte do limbo, tá? Então, essa parte aqui é chamada de pecíolo e essa maior é chamada de limbo, tá ok? Essa aqui é uma folha simples, tá? Então, uma folha simples tem essa estrutura, certo? Agora vamos para uma folha composta. Uma folha composta, ela vai ter o quê? Pessoal, uma folha composta, ela possui vários folíolos. Vocês já viram, mas tem algumas folhas que têm outras folhinhas em sua composição. Essa folha que possui várias folhinhas é chamada de folha composta. E aí ela vai ter uma nomenclatura diferenciada. Essas folhinhas que está na folha composta é chamada de folíolos, tá? Então são os folíolos. E esses folíolos vai formar toda a estrutura da folha composta. Entenderam essa parte? Agora vamos para a nervura. É importante que vocês também percebam a nervura da folha. O que é a nervura? É o desenho da estrutura dela do meio do limbo, tá certo? Algumas folhas, vou fazer nessa parte aqui que dá para vocês acompanhar. Algumas folhas, como essa daqui, a folha simples, ela possui o quê? Ela possui uma nervura ramificada, tá? Essas nervuras ramificadas, essa parte aqui de dentro, ó, que eu tô falando para vocês, essa parte aqui de dentro é a nervura, tá? Essa parte ramificada da nervura, quando uma folha possui a nervura ramificada, né, ela é chamada, então, é comum nas plantas chamadas de dicotiledôneas. Então, o feijão, um exemplo é a folhinha do feijão. O feijão é uma planta de dicotiledônea. E aí o feijão vai ter essa nervura aqui, ó, ramificada. Entenderam? Agora, essa nervura também pode vir paralela. Não ramificada, mas paralela. Um exemplo, vou desenhar uma folha para vocês aqui, ó. E essa folha, ó, ela possui uma nervura paralela. Parte aqui e todas têm a mesma direção, tá? Essa folha aqui é comum, por exemplo, no pé de milho, tá? Então, essa folha aqui é uma folha com nervuras paralelas comuns em monocotiledôneas, em plantas angiospermas, classificadas como monocotiledônea. E, por exemplo, aqui, essa folha aqui é um exemplo, é o milho, né? Então, o milho tem a nervura paralela, tá? Um exemplo, ó, a folha do milho tem a nervura paralela e a folha do feijão tem uma nervura ramificada, tá certo? Então, feitas essas observações, vamos para as adaptações da folha, ok? Eu vou só apagar aqui o quadro para ficar melhor da gente entender as adaptações da folha. Então, agora vamos para as adaptações das folhas, tá? Então, olha só. Adaptações das folhas.
De cada estrutura, eu vou falar 3 adaptações, tá certo? Então vamos começar pelas folhas. A primeira adaptação das folhas é chamada de gavinhas, ok? Gavinhas. O que é que são essas gavinhas? Essas gavinhas são estruturas que vão servir para fixar a planta a um determinado suporte. Geralmente as plantas que desenvolvem essas gavinhas são plantas que possuem um caule em forma de haste. E aí, esse caule precisa de um suporte de sustentação. E essas gavinhas vão servir para isso. Vou colocar aqui para vocês desenhar o exemplo de uma gavinha. Então, são plantas, ó. A gavinha que eu vou desenhar uma plantinha, tá? E nessa plantinha desenvolve-se essas estruturas, acho que vocês já viram, ó. As estruturas assim, ó. As estruturas aqui, ó, é a gavinha, tá? Ó. Então, essa gavinha que ela vai fixar um suporte, tem um determinado suporte. Então, essa gavinha vai se enrolar nesse suporte, permitindo que a planta, então, fique anexada nesse suporte. Tá certo? Então, a primeira estrutura é a gavinha. Vamos para a segunda estrutura adaptativa. A segunda estrutura é chamada de bráctea. Ok? O que é uma bráctea? Uma bráctea é uma folha modificada que vai estar em volta da flor ou da inflorescência. E essa folha, ela pode vir colorida ou não. Né? E quando ela vem colorida, é com intenção, né, de atrair polinizadores para essa espécie. A bráctea, um exemplo de uma bráctea bem comum, acho que vocês já devem ter visto essa planta, é o copo de leite. O copo de leite, ela possui uma bráctea branca e dentro dessa bráctea possui uma inflorescência, tá? Vou deixar aqui a foto do copo de leite para vocês possam acompanhar a estrutura de uma bráctea, ok? Mas a bráctea vai servir para isso. Vai proteger a flor, né? E vai também atrair polinizadores em alguns casos, tá certo? Vamos para uma terceira adaptação da flor. Uma terceira adaptação da flor, da folha, são as folhas das plantas carnívoras, tá? Pessoal, as plantas carnívoras são aquelas plantas que elas conseguem capturar insetos, pequenos insetos, e conseguem digerir esse inseto para utilizar a proteína para o seu metabolismo, tá? Essas plantas, elas possuem uma folha muito bem estruturada. Algumas possuem como se fossem espinhos. Vocês já viram algumas, né? Que esses espinhos, eles vão... uma estrutura, não é espinho, é como se fosse um espinho. Por isso que é uma adaptação. E vai servir para quê? Para prender, tá? Ele fecha. Essas estruturas vão se fechar e vão conseguir prender o inseto dentro dessa folha. Então a mosquinha vem aqui atraída pelo odor dessa planta, né? Vem aqui um insetozinho e o que é que vai ocorrer? Esse inseto, essa planta vai fechar essa estrutura adaptativa, fazendo com que esse inseto forme uma armadilha para esse inseto. E aí vai decompor, vai absorver as proteínas desse inseto. Então, as folhas, outras folhas de algumas plantas comestíveis, plantas carnívoras, em formatos de um saco, tá? E esse saco, essa bolsa, vai ter a mesma função dessa estrutura, dificultar a saída do inseto, para capturar, para que a planta consiga capturar o inseto e utilizar para o seu metabolismo. Entenderam? Então, essas 6 adaptações da folha. Agora vamos falar de caule, tá? Alguns pontos que vocês precisam entender sobre o caule e algumas adaptações do caule para conseguir se fixar ao meio. Vou apagar o quadro e volto com o caule. Pessoal, o caule, vocês devem entender que o caule ele serve de quê? Suporte para a planta, né? Além de dar suporte, ele vai também transportar nutrientes, né, entre as várias partes da planta e também capturar a seiva bruta, né, que ele consegue capturar através do auxílio das raízes e conduzir para todas as partes do vegetal. Aí vamos lá estudar o caule, né? O caule, o que é que a gente pode diferenciar, né, notar nos diferentes estruturas de caule? Vou colocar para vocês alguns tipos diferentes de caule, tá? O primeiro é o mais comum, que é o chamado tronco, né? Já ouviram falar, né? O caule tipo tronco. Esse tronco, ele é aéreo, né? Ele possui uma estrutura de suporte bem firme, conseguindo ter ramificações. Alguns troncos possuem ramificações, né, definidas com galhos,
vocês já devem ter percebido isso. E essas ramificações vão, né, sustentar as folhas. E também alguns caule estilo tronco é bem comum nas plantas alimentícias. Algumas plantas que vão produzir frutos, frutíferas. Tá? Algumas plantas frutíferas, goiabeira, laranjeira, é muito comum a presença do tronco. Alguns troncos chegam a metros de altura. Tá? Então vamos para a segunda estrutura. Tronco. A segunda estrutura é um caule tipo haste. Esse caule tipo haste, ele não vai conseguir sustentar as folhas. Geralmente esse caule ele vai estar no solo, né? E aí esse caule tipo haste é um caule flexível, né? Ele vai estar no solo e não consegue ter suporte, né, para sustentar suas folhas. Outro caule bem interessante também é o caule tipo combo. Como esse caule combo? Ele possui nós e entre nós bem visíveis. Né? Um exemplo no caule tipo combo é o caule da cana de açúcar. Né? O caule é como? Olha só, ele possui umas estruturas chamadas de nó. Esses nós, né, geralmente, onde vai ter aqui partir as folhas, e esse nó, essas estruturas, nó e entre nós, além de ser bem destacada, né, essa estrutura aqui é chamada de nó, tá? Ele possui entre nós, né, e nós bem visíveis, que dá então para você diferenciar do estipe. O estipe é outro tipo de caule, tá? Então vou colocar aqui, ó, estipe. O estipe também vai possuir nó, tá? Só que o estipe é mais cilíndrico e o nó não é tão visível como o do combo. Um caule tipo estipe é o caule, por exemplo, da carnaúba, é o caule, por exemplo, da macaúba, do coco, né? Todos esses caules aí é tipo estipe, ok? Então, olha só. Aqui são algumas observações com a estrutura do caule. Agora vamos para a datação do caule, né? Já tem aqui o nome caule. E aí a primeira datação que eu vou trazer para vocês é rizoma, tá? O rizoma é bem comum. Vou colocar aqui, ó, o rizoma, tá? Pessoal, o rizoma é bem comum em plantas como, por exemplo, a samambaia, como, por exemplo, a bananeira. E aí o rizoma, ele é um caule subterrâneo, tá? É uma estrutura subterrânea e dela, né, fica no solo e dela parte, então, as gemas que vai se desenvolver e dar origem à planta. Até as gemas, apicais, as folhinhas, né? Então, tudo isso aí vai partir do rizoma. Ok? Então é um caule que não vai ficar, não é aéreo, tu não vai, às vezes tu não consegue observar, né? Tu não consegue ver ele. Mas é um caule bem importante, né? Que permitiu a adaptação das plantas ao meio terrestre. Outro tipo de caule também, bem comum e é até utilizado na nossa alimentação, é o caule chamado de tubérculo, tá? Segundo caule, o segunda adaptação é o tubérculo, ok? Esse caule, a importância dele é que ele guarda reserva alimentar, nutricional, né? Então, o exemplo de um caule tipo tubérculo é a batata inglesa. Vocês já observaram que ela é utilizada para alimentação humana e aí dentro dela possui um rico teor de nutriente, né? Então, caules que possuem essa reserva de nutriente é chamada de tubérculo, ok? E aí, por que tu percebe que é um caule? Porque se tu observar bem a batata inglesa, tu vai observar que dela partem umas gemazinhas, né? Essas gemas, elas vão se desenvolver, crescer e se transformar em folhas, tá ok? Então, a batata inglesa é um caule. E a última adaptação do caule também são os caules rastejantes, né? Eu falei para vocês que alguns caules rastejantes, alguns caules, eles não conseguem suportar suas folhas, né? E por isso eles ficam no solo. E aí, os caules rastejantes é um tipo especial de caule que precisam de um suporte, né, para se fixar, ou as raízes vão fixar esse caule no solo, tá certo? Então, muitas espécies possuem esse tipo de caule aqui, ó, o rastejante, tá certo? Vamos agora para as raízes, tá? Para fechar nossa aula com raízes. Vou só apagar o quadro e a gente volta com raízes. Pessoal, agora vamos para raízes, tá ok? Então, o que é importante saber sobre raízes? As raízes, elas podem ser de dois tipos principais,
ok? Elas podem ser uma raiz chamada de pivorante ou uma raiz fasciculada, tá ok? Olha só, a pivorante é uma raiz que possui uma raiz principal e outras secundárias. Como assim? Olha só, um exemplo da raiz, eu vou colocar aqui a raiz chamada de pivorante, é aquela que possui, olha, acompanha aqui o desenho, possui uma raiz principal, tá? E possui outras raízes adjacentes a essa principal, chamadas de raízes secundárias, ok? Já viram, né, algumas espécies que possuem esse tipo de raiz. São chamadas também, é muito comum nas espécies de cotiledôneas. Agora vamos para as raízes fasciculadas. As raízes fasciculadas, elas não possuem essa raiz aqui principal. Elas, todas as suas raízes têm a mesma distribuição. É também chamada de raiz cabeleira. Vocês vão entender por quê quando eu fizer o desenho, tá? Então, as raízes fasciculadas têm esse formato aqui, ó. Ela possui vários tipos de raízes, né? E todas elas possuem a mesma distribuição, não possuem uma raiz principal. Essas raízes aqui são muito utilizadas para solos que sofrem um processo de erosão, para fixar o solo, né, e não deixar com que ele seja levado pela água. Né? Então, existem dois tipos de raiz, vocês têm que entender. E vamos agora para as adaptações da raiz, tá? Vou utilizar esse lado aqui, né, que dá para vocês acompanhar aí. Então, olha só, vou falar também 3 adaptações das raízes. Então, uma das primeiras adaptações da raiz, né, para que ela consiga, né, se fixar ao meio e dar suporte até o caule, é chamada de raiz tabulares. Né? Essas raízes, coloca aqui, ó, a primeira adaptação são as raízes chamadas de tabulares. Essas raízes possuem como se fosse uma tábua do tronco ao solo, né, do caule ao solo. E vai servir para quê? Para dar suporte à planta e impedir, né, que aquela planta, né, consiga, por algum motivo, erosivo, ou chuva, ou vento, consiga então se desprender do solo. Então, tem esse nome, porque a raiz é em forma de tábua mesmo. Vou deixar aqui também uma figura, né, da raiz da tabular, para vocês possam ver esse formato, né? Por isso tem esse nome, raiz tabular. Outro tipo de raiz também, que é muito importante, é usada na nossa alimentação, são as raízes chamadas tuberosas. Né? Vocês viram que um pouquinho antes, né, apresentei para vocês o caule chamado de tubérculo. E agora é uma raiz tuberosa. Então, ela também, a raiz, vai concentrar, né, na sua estrutura nutriente. E é utilizada para a alimentação humana. Vou colocar aqui para vocês as raízes tuberosas. Essas raízes, elas são utilizadas na alimentação. Um exemplo, a cenoura, né? A cenoura é uma raiz tuberosa. A beterraba também é uma raiz tuberosa. E também a batata doce, tá? A batata doce também é uma raiz tuberosa. São raízes que conseguem, na sua estrutura, né, no seu desenvolvimento metabólico, concentrar nutriente. E esses nutrientes são utilizados para a alimentação humana. Né? E aí, como é que tu consegue diferenciar? Você fala, professora, como que eu consigo diferenciar se uma determinada batata ou tubérculo é uma raiz ou é um caule? Então, vou observar a estrutura que sai, né, dessa tua batata. Se tu observar que sai gemas, essas geminhas vão dar origem a folhas. Então, se vai dar origem à folha, é um caule, como por exemplo a batata inglesa. Agora, dessas estruturas que eu falei para vocês, da cenoura, né, da beterraba e da batata doce, vão partir como se fossem outras raizinhas secundárias. Então, como parte raiz, né, então ali é uma raiz principal e outras raizinhas secundárias. Então, aqui essas 3 aqui são raízes chamadas de raízes tuberosas, ok? Entendeu essa parte? Agora vamos para o último tipo. E agora vamos para o último tipo de raízes, tá certo? Adaptações desenvolvidas pelas raízes, que é um tipo de adaptação muito importante para lugares que tem pouca oxigenação. São chamadas de raízes respiratórias, tá? Vou colocar aqui para vocês. Raízes respiratórias, ok? Essas raízes são adaptações
como eu já falei para vocês, né, de lugares, né, que tem pouca oxigenação. Então essas plantas, elas possuem nessas raízes uma estrutura chamada de pneumatóforo. Esse pneumatóforo ele vai servir para quê? Para trocar oxigênio com o meio e impedir assim que a planta morra, né? Então são raízes próprias, né, de plantas que vivem em manguezais, por exemplo, né? Então plantas que estão ali no manguezal possuem esse tipo de raiz aqui, respiratória. Eu também vou deixar aqui na aula um desenhozinho para vocês acompanhem, né, vejam o exemplo desse tipo de raiz. Pessoal, a aula de hoje é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, pode perguntar aqui embaixo nos comentários. E fique à vontade também para dar sugestões, ok? Eu agradeço, muito obrigada por ter assistido mais uma aula e até a nossa próxima aula.